Oi, hoje é a resenha do conto Um Passatempo, escrito por Ruth Rendell, aqui da sua coletânea Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Assustar pessoas já foi um passatempo meu. Talvez fosse mais correto dizer obsessão, e não pessoas, mais especificamente mulheres. Amedrontar os outros é mesmo divertido, como pode constatar qualquer um que o tenha feito com sucesso. Imagino que isso tenha alguma coisa a ver com a sensação de poder. Assim começa Um Passatempo, escrito por Ruth Rendell, que conta a história deste protagonista aqui dessa história, um homem que é casado e tem uma mania meia curiosa. Ele sai às ruas para assustar, como ele comentou, né? Mulheres, especificamente as mulheres. Isso porque ele acaba percebendo, por causa de um incidente, que as mulheres são mais suscetíveis a se assustarem por nada, não exatamente pelo perigo imediato em si, mas por qualquer coisinha, né? Uma situação talvez estranha, elas já começam a ficar amedrontadas. Então ele meio que usa essa desculpinha, vamos colocar em aspas, né? Para se divertir, literalmente. Ele se vende como uma pessoa do bem. Mas é o máximo que eu posso dizer aqui dessa história super curiosa, uma situação bem estranha, né? Mas que realmente é interessante de ser lida. E por isso eu fico por aqui mesmo, né? Porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Uma coisa que a gente pode dizer logo de cara aqui sobre esse novo conto da Ruth Rendell em sua coletânea é que finalmente nós temos uma situação diferente em comparação aos outros três primeiros, justamente porque a gente não tem um conflito entre algumas pessoas. Pois sim, em outras oportunidades, né? Tivemos, por exemplo, um casal, homem e mulher, brigando ou se estranhando, né? E resultando num certo futuro aí na história que talvez acontecesse uma coisa muito perigosa, ou não exatamente, né? Alguém vai morrer nessa história. E em outras histórias tinha mais gente participando. Aqui temos algo completamente diferente, que é justamente nós só temos a figura do protagonista o tempo todo aqui nessa história. E claro, né, também participando aqui essas mulheres que esse cidadão aqui resolve amedrontar. Sabe-se lá por quê, né? Quer dizer, a gente vai conhecendo aos detalhes os motivos que ele tem para isso. Aliás, também essa coisa boa desse texto. A gente tem talvez o melhor apanhado da psicologia do personagem. Também comparando com os outros contos que a gente já viu, a gente pode dizer que os textos anteriores tinham personagens um pouco genéricos. A gente nunca entrava realmente na cabeça deles para entender o comportamento deles. Claro, era sempre bem embasado. A Ruth Rendell sempre apresentou para a gente uma boa situação inicial que tendia sim a uma certa desavença entre os personagens e possivelmente a um crime. Mas aqui nessa história aqui, justamente porque está tão concentrada num personagem, ele conta em primeira pessoa o que está acontecendo com ele, né? Na verdade ele fica relembrando, né? A gente pode perceber logo no comecinho daquele trecho que eu li para vocês, que ele está se recordando de tempos passados. Ou seja, ele detalha pra gente como começou essa mania esquisita dele e como foi se desenvolvendo e como resultou tudo aquilo. E por isso que, sim, o tempo todo estamos no pensamento dele. Meio confuso, e aliás também o jeito que ele vai pensando, como ele dá motivos para o que ele está fazendo. É algo certo, nada demais, também deixa o texto bastante atraente na leitura. Realmente a gente consegue perceber que a gente sabe o que está passando ali na cabecinha doida dele. Porque vamos combinar, né? Ele não é um sujeito normal. Por mais que ele fique dizendo o tempo todo, né, que ele é um sujeito, ok, 100% sadio, não, ele não bate bem na bola, com certeza, né? Ele é um sujeito, no mínimo, esquisitão, maluco e por aí vai. Bom, e fica óbvio, né? Eu gostei bastante do texto e talvez se eu fosse procurar alguma coisa que não funcionou lá muito bem, eu posso dizer que lá pelo meio do texto, acho que um pouquinho depois da metade do conto, ele meio que telegrafa um pouco o que vai acontecer no desfecho. Ele não diz exatamente o desfecho da sua narrativa, afinal de contas ele está lembrando de tempos passados, né? Mas ele dá a entender que as coisas das consequências, né? A gente faz uma coisa, tende a acontecer algo, e por outro lado, outra coisa inesperada também pode surgir. Por causa disso, desse comentário ali, depois do miolo do texto,
é que alguns leitores podem perceber exatamente como a história vai acabar. Isso pode ser um pouco decepcionante. Eu meio que imaginei um pouquinho, não exatamente, né? Eu meio que fui para dois, três caminhos diferentes como essa história podia se desenvolver. Claro, uma delas foi exatamente o que aconteceu, mas para mim, no fundo, não estragou a experiência. Eu acho que a história está bem conduzida pela autora, ela conseguiu fazer com que a gente, principalmente, como eu já afirmei antes, gostasse desse personagem. É o melhor motivo de dizer que esse texto, sim, é muito bom. Talvez se fosse um personagem mal ajambrado, talvez a gente não gostasse tanto ao final, porque aí realmente a gente podia pensar, ah, só pode acontecer isso lá no finalzinho da história, não tem jeito de acontecer outra coisa. Como a gente percebe nos textos anteriores, né? Sempre quando já estava começando a chegar ao final da história, a gente meio que sabia que, claro, um daqueles personagens ia morrer e a gente meio que já imaginava, ah, se é fulano vai ser porque esse plano acha alguma coisa, ou ao contrário. Aqui não, como também né, é só um personagem, a gente tende a não saber como vai terminar, mas mesmo assim a gente pode supor algumas coisinhas e vá lá, a gente acaba acertando ao final. Enfim, de qualquer forma, eu recomendo bastante a leitura desse conto aqui da Ruth Rendell, esse quarto aqui da coletânea, principalmente porque, por enquanto, sim, é o melhor que eu gostei até agora aqui. E por causa disso, né, sempre quando aparece um texto bom nas coletâneas, eu recomendo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir este livrinho aqui e poder acompanhar junto comigo as resenhas do projeto, dos demais contos, aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E claro, agora só falta dizer a nota. Para Um Passatempo, de Ruth Rendell, eu atribuo 4,5 asteriscos. Gostei bastante da história. E até como eu comentei lá no vídeo passado, né? Eu tinha certeza né, que no decorrer dos próximos contos, as histórias iam começar a melhorar de nível. Bom, isso vai ter certeza daqui a 2 ou 3 semanas nos próximos contos. Mas, enquanto as resenhas desses futuros textos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram de outras coletâneas aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!